Boa noite, como vai? Vai bem? Começa agora aqui na TV Pantanal, canal 22, Rede TV. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, começa o programa Opinião. Uma quinta-feira, feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2022. Nesse 21 de abril, embora seja feriado, nós aqui do Opinião estamos ao vivo com você, começando agora mais um programa. A gente vai até às 8h30. O Francisco Vuolo, que você viu aí na primeira tomada aberta, está com a gente aqui, aí agora na fechada. O Vuolinho está com a gente para falarmos da secretaria que ele representa ali no âmbito da Prefeitura de Cuiabá, que é a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável? Econômico. E a gente vai estar desdobrando aqui, trazendo as novidades dessa secretaria. Ó, eu vou adiantar, a agricultura familiar é um assunto que eu sempre gosto de especular aqui, porque tem muita gente na dependência dessas políticas da agricultura familiar, né? E aí tem a prefeitura que tem uma secretaria para isso. Como é que está aí? Como é que estão as políticas nesse sentido? Outra coisa, qualificação, geração de emprego e muito mais. Você está convidado a participar conosco, a interagir conosco ao vivo pelo 99932-2529, aqui com Francisco Vuolo e também aqui com Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, boa noite a você que acompanha também a Opinião já, não é? Pela internet também, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Francisco Vuolo, muito bom tê-lo de novo aqui, obrigado por ter vindo. Eu estava observando aqui que a primeira e única vez que ele veio, né, foi em dezembro de 21. Né? Esse ano ele não tinha vindo ainda, agora está aqui com a gente. De lá para cá, suponho que houve algumas medidas implementadas aí no âmbito da sua secretaria. Eu falei aqui da agricultura familiar, que é a menina dos olhos do programa, inclusive. A gente está sempre, porque a gente sabe que esse pessoal sofre muito, é um pessoal merecedor da nossa atenção, que é o pequeno agricultor, que não tem feriado, faz de tudo, dá a última gota do suor para tentar levantar o seu ganha-pão. Como é que está essa parte da sua secretaria no âmbito da gestão aí do prefeito Emanuel Pinheiro? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Uma satisfação grande de retornar aqui depois do último dia 21 de dezembro do ano passado, que nós estivemos aqui participando junto com você, já falando um pouquinho do trabalho do ano passado realizado pela nossa secretaria. É com satisfação, nesse mês, no mês do aniversário da cidade, retornar para trazer alguns elementos importantes de avanço que tivemos na Secretaria Municipal, em especial voltado para a área da agricultura familiar, tendo em vista a importância que ela representa para o município de Cuiabá e para o estado de Mato Grosso. Então, ela é fundamental. Hoje, quando se pensa em Mato Grosso, Paulo, naturalmente você pensa o grande produtor, o produtor de grandes propriedades, os latifundiários, a produção de soja, de milho em larga escala, mas é necessário também voltarmos os olhos para a agricultura familiar, em especial a cidade de Cuiabá, cuja a atividade econômica no campo ela é voltada para a agricultura familiar. Daí é aquilo que nós falamos no ano passado. Nós lançamos, por determinação do prefeito, um programa chamado Programa Agro da Gente. E dentro desse programa Agro da Gente conseguimos avanços importantes nas 4 cadeias produtivas, as quais nós estamos trabalhando dentro do município. E vai ser uma satisfação conversar sobre esse programa junto com vocês. Agro da Gente já está em curso esse programa aí? Já está em curso, já está implementado já? Já lançamos o programa no ano passado, inclusive lançamos lá na FAMATO. Inicialmente, nós fizemos um direcionamento para o fortalecimento de 4 cadeias produtivas. A cadeia do leite, a cadeia do frango, a cadeia do peixe e o FLV, frutas, legumes e verduras. Então, essas são as 4 principais que nós estamos trabalhando, mas um elemento importante, o professor Lorenberg, ele é muito estudioso nessa parte, que nós não tínhamos e nós apresentaremos agora no mês de maio, logo após agora os festejos do aniversário da cidade,
é o mapeamento da zona rural, professor. O prefeito determinou e nos autorizou. Nós contratamos o IMEA, tivemos lá com o presidente do IMEA, à época era o Daniel, e falamos, Daniel, o que o Mato Grosso produz de soja? Aí ele falou, produz isso. Exporta para onde? Exporta assim. O que vira óleo? Vira isso. E algodão? Como que está a cotação? Então ele sabia tudo. O IMEA tinha todos os dados da produção do Estado. Aí eu perguntei, mas e Cuiabá? O que produz de mandioca? O que produz de quiabo? O que produz da nossa... Quantos produtores que nós temos? Eles não tinham esses elementos de forma oficial. Então, diante disso, o prefeito nos autorizou e, além do que, 92% do município de Cuiabá é área rural. Tá? Então, nós temos menos de 8% perímetro urbano, a área urbana da cidade. 92% é área rural. E, ao ser área rural, e não termos nenhum elemento com base científica, os dados e os números do IMEA são de vital importância para definirmos políticas públicas consistentes e estaremos apresentando. Já tivemos um levantamento preliminar em relação a números dados, são 65 comunidades visitadas dentro do município, foram feitas 400 entrevistas diretamente com a população, identificando áreas que são áreas de produção, áreas que são sítios de veraneio, regiões onde nós temos um potencial, por exemplo, aquífero, para você potencializar a produção. E outros elementos serão apresentados. Isso vai dar um norte muito forte para podermos fortalecer políticas públicas a médio e longo prazo, principalmente no nosso município. Verdade. O IMEA, aliás, na semana que vem, estará aqui conosco, aqui, tem que lembrar o dia que é, o Clayton Gauer, que é o novo presidente do IMEA, para falar justamente de situações como essa aí, levantada pelo Vuolo. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, o nosso programa ganha e ganha muito. E o nosso telespectador já está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Secretário, eu vou sair um pouco fora do roteiro da primeira questão e nós podemos voltar a respeito, porque a agricultura familiar tem estudiosos que dizem que 70% que vão à mesa do consumidor é exatamente oriundo da agricultura familiar. Portanto, é um tema muito sedutor e importante que nós discutamos ele. Mas eu vou sair um pouco fora para tratar de um outro assunto que é da ferrovia. Eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista que o senhor deu, aliás, quando a Assembleia Legislativa carimbou o nome da própria ferrovia, que tendia a ser um nome diferente. Então, o senhor teria dito naquela oportunidade o seguinte, entre aspas, a ferrovia é sinônimo de Vicente Emílio Vuolo, que dedicou sua vida para lutar por essa causa. Essa ratificação feita pela Assembleia Legislativa é uma conquista enorme e que nos mostra o quanto vale a pena lutar por um sonho. A missão da gestão Emanuel Pinheiro agora é consolidar a chegada dos trilhos. Precisamos preparar a cidade para recebimento desse novo tipo de modal que vai potencializar a economia e o crescimento de toda a região. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas, eu vou fazer as 3 perguntas, secretário, até para dar mais tempo para a sua reflexão. A primeira delas é o traçado dos trilhos previsto, com um braço, apenas um braço, chegando a Cuiabá, é suficiente para impulsionar o crescimento econômico do Vale do Rio Cuiabá? A segunda questão, se o traçado do trilho cortasse o meio do Vale do Rio Cuiabá, não seria muito mais proveitoso ao próprio Vale do Rio Cuiabá? Terceira questão, o sonho sonhado não corre o risco de ser frustrado? Olha, professor, com muita propriedade essas perguntas, eu fico muito feliz porque aqui nós temos um tempo para poder explicar com mais detalhes o que é a ferrovia e o porquê do nome. Voltando um pouco na história, vamos voltar aí
40 anos, 40 e poucos anos de história, é muito importante ressaltar aos cidadãos, principalmente aos novos que vieram para cá, aos jovens, que o avanço da ferrovia e a conquista da ferrovia e a chegada dela a Rondonópolis e a chegada futuramente a Cuiabá e a Lucas deve-se muito, muito, muito à classe política. Se não tivesse havido articulações, ações políticas, alterando o Plano Nacional de Viação, trabalhando quando houve corte de recursos em nível federal para a construção da ponte, quando o orçamento foi fechado para que a ferrovia fosse travada, que inclusive fez com que o empresário Olacílio Moraes fosse à falência, tá? Se não tivesse articulações para poder pressionar a empresa, à época a ELL, para estender os trilhos de Altaraguaia até Rondonópolis, com certeza nós não teríamos a ferrovia nessa segunda etapa, que é o avanço dela de Rondonópolis a Cuiabá, que também apenas se torna realidade porque houve uma ação política por meio de uma lei estadual que garantiu a materialização. O setor empresarial, e aí a Rumo, que entra nesse processo agora nessa segunda fase, e é a concessionária, ela faz parte do processo de investimentos, cujo objetivo dela é ter o retorno econômico. Graças a Deus nós pegamos uma concessionária, que é a Rumo, que assumiu depois da LL, depois do BNDES, depois de vários players que tiveram a concessão, e essa empresa assumiu a condição de fazer os investimentos. Mas tudo isso só foi possível ao longo de toda essa história graças à vontade política. E o grande articulador político, aquele que sonhou, que lutou, que antes de qualquer empresário pensar em fazer investimentos, ele era chacoteado, ele tinha o seu nome colocado como elemento do impossível. Quando se falava de ferrovia, imediatamente remetia ao impossível, remetia ao nome do ex-senador Vicente Volo. Então eu vivi isso tudo dentro de casa, né? E, ao mesmo tempo, mesmo sem mandato eletivo, ele continuou essa luta, deixou a política em 82, continuou essa saga, conseguiu com o Quércia os recursos necessários para começar a ponte rodoferroviária numa articulação política, porque o Quércia tinha sido colega de Senado com ele em Brasília, e uma série de outros. Se eu for contar a história toda aqui, poucos sabem com detalhes, mas nós sabemos isso. Quem viveu todo o processo sabe. Por isso, ele recebeu o nome da ferrovia, Ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo, dado pelo então deputado estadual Wilson Santos, ainda em 98, quando estava vivo. A lei foi sancionada pelo governador Dante de Oliveira. Tá? E agora que a ferrovia vai chegar a Cuiabá, Lorenberg, quando a gente tem um desfecho daquilo que ele sonhou ao longo de toda a sua vida, eu acompanhei em muitas situações, inclusive doente, enfermo, ele levando a imprensa, a mídia lá para poder visitar a ponte, indo de ônibus. Enfim, é uma história muito bonita e muito, muito longa. Tentaram mudar o nome. Uma coisa é você colocar o nome de uma outra pessoa. Não há problema nenhum você colocar. Agora, você tirar o nome, então a sociedade em si, ela se manifestou no momento e ela, junto com a classe política, com os deputados que votaram por unanimidade, junto com o movimento comunitário, as lideranças comunitárias que tiveram presente, fizeram jus àquilo que era o natural, que era manter o nome do senador que lutou muito antes de surgir qualquer empresário interessado em investir na ferrovia. Então, por isso, participamos de todo esse processo. Desde quando meu pai faleceu, em 2001, né, nós fundamos um fórum chamado Fórum Pro Ferrovia, que hoje é composto por 18 entidades do setor produtivo e a sociedade organizada, e demos continuidade a essa luta justamente para poder garantir que aquele sonho dele se materializasse. Vimos a ferrovia chegar a Rondonópolis. Hoje, ela já movimenta mais de 20 milhões de toneladas de carga ligando Rondonópolis ao Porto de Santos, e já é uma realidade. A extensão dos trilhos a Cuiabá e a Lucas Rio Verde, sem dúvida alguma, vai inserir essa nossa região no novo cenário. Então vamos agora, falamos no primeiro ponto, elemento do nome,
O segundo, do traçado da ferrovia e como ela está desenhada. É importante dizer que o estado de Mato Grosso ele tem que ser pensado como um todo. Nós não podemos pensar o estado de Mato Grosso exclusivamente para uma região. Então a ferrovia, no seu desenho atual de traçado proposto pela Rumo, ela vai chegar a Juscimeira e vai fazer 2 troncos. Ela vai ter 2 troncos. Um tronco que vai subir até Nova Mutum, Lucas de Rio Verde, e um outro tronco que vai descer até Cuiabá e atender toda a região do Vale do Rio Cuiabá. São elementos diferentes, são cargas diferentes, né, que serão movimentadas. Num primeiro momento, o desenho que se pensa natural, e que é o que a gente estava trabalhando no início, era a chegada da ferrovia Cuiabá, e a partir de Cuiabá você ter uma ligação para Santarém, subindo e passando por Lucas, e outra ligação para Porto Velho. Mas esse desenho precisa contemplar essa região, que é a região de Primavera, de Campo Verde, de Nova Mutum, cujo foco principal é transporte de grãos, e que precisa ter a ferrovia também como indutor do desenvolvimento. O que nós não podemos deixar de ter é a ferrovia de chegar a Cuiabá. Então, o desenho do traçado da ferrovia Cuiabá, se ela se estender até, a partir de Cuiabá, subindo até Lucas, num primeiro momento parece o óbvio, mas não. Porque a carga transportada de Lucas, Nova Mutum e essa região é a carga de grão, que não é a carga que é potencializada aqui. Então, o Cuiabá seria apenas um corredor. A ferrovia é simplesmente passar, transportando carga, para levar para São Paulo, porque o objetivo da carga não é parar em Cuiabá. O objetivo da carga é passar para o Cuiabá e ir até a exportação. Então, a chegada até Cuiabá e parando num primeiro momento a Cuiabá, porque depois nós iremos trabalhar para que a ferrovia avance até Porto Velho, avance com o ramal até Cáceres, ela continue dando sequência, tá? Ela passa a ter um sentido importante, professor, que é o sentido da transformação. A ferrovia, ela não tem apenas, e não pode ter apenas o viés de você enviar a carga, ela também tem que ter o viés do retorno de carga. A ferrovia não só manda, mas ela traz. E ao trazer o principal centro de comercialização, o principal centro de produção, o principal centro industrial, o principal centro de consumo administrativo é justamente essa nossa região, que é o Vale do Rio Cuiabá. Por isso, a chegada da ferrovia com traçado até a capital, e inclusive estamos trabalhando em cima disso, eu posso detalhar alguns elementos importantes, que seria novidade inclusive para os telespectadores, tá? Esse traçado até Cuiabá vem para poder inserir a nossa capital num novo formato, que é o formato nosso. O que é o formato nosso? O formato nosso é a transformação. Nós precisamos verticalizar a nossa produção. Nós temos aqui em Cuiabá todas as condições de poder receber grandes indústrias. E ao receber grandes indústrias, o elemento principal não é apenas a logística. O elemento principal é você ter ensino, você tem que ter uma mão de obra qualificada. O elemento principal é você ter saúde. O elemento principal é você ter uma cidade estruturada com segurança. Toda a infraestrutura necessária. Você tem que ter uma infraestrutura necessária. Nós temos aqui um porto seco, nós temos abundância de energia. Então, a chegada e a implantação de um terminal na capital vai garantir não só a Cuiabá, mas ao Vale do Rio Cuiabá, a inserção definitiva num processo que nós sonhamos ao longo de muitos anos, que o meu pai idealizou, que não é transportar a carga, é transportar o desenvolvimento. E transportar o desenvolvimento é investir no cidadão, fazer com que ele esteja preparado, e é nesse sentido que a ferrovia vem para cumprir o seu papel, e por isso eu vejo de forma extremamente positiva, estamos muito animados e estamos muito felizes também para que a ferrovia chegue, para ter um terminal em Primavera do Leste, em Campo Verde, em Nova Mutum, em Lucas, porque a ferrovia é de Mato Grosso. Nós não precisamos de uma ferrovia só, precisamos de uma malha ferroviária. E ao pensar nessa malha ferroviária, com certeza nós inseriremos nosso estado num novo cenário em nível internacional. E o desenvolvimento inevitável, né? Ela passando por Cuiabá e por essas cidades aí, ela traz a obrigação ou obrigatoriedade de ter aí, de se criar essa estrutura, essa infraestrutura, que aí faz com que o desenvolvimento se expande realmente, não é? O Opinião vai para o intervalo comercial? Vai, sim senhor. E após o intervalo a gente retoma assuntos importantes aí, como esse da ferrovia e outros mais, com o Francisco Vuolo, secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento.
Eu falo sustentável, mas não é sustentável, desenvolvimento econômico. Já, já. Muito bem, a gente retoma aqui ao vivo. É ao vivo mesmo. Eu só vou falar a hora para você aqui, quer ver? Para você falar, Paulo, você está mentindo que não é ao vivo não. Aqui, rapaz, a gente fala aqui, são 7h52, estamos ao vivo. Porque é feriado, mas a gente faz questão de estar aqui conversando ao vivo com você. Hoje tem o Rolim aqui, o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá. E antes de seguirmos aqui com o Volo, vamos aos destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Vamos falar tem uma notícia aí que está no R7, que não é no Gazeta Digital, que é essa questão que hoje tomou conta dos noticiários, especialmente na parte da tarde, não é? Bolsonaro edita decreto que perdoa penas por crimes de Daniel Silveira. Está no R7 esse aí, ó. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto nesta quinta-feira, 21, para perdoar quaisquer penas aplicadas contra o deputado federal Daniel Silveira, que é do PTB do Rio de Janeiro. A medida foi anunciada após o Supremo Tribunal Federal condenar o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão, além de cassar o mandato do deputado, suspender os direitos políticos dele e também torná-lo inelegível pelos próximos 8 anos. Bolsonaro fez o anúncio em uma transmissão nas redes sociais. O presidente concederá graça, o nome certo é esse, graça e não indulto, tá? Concederá graça constitucional a Silveira, o que na prática significará absolvição das penas estabelecidas pelo Supremo, impedindo aí o cumprimento da condenação. Em tom ríspido, Bolsonaro disse que o decreto, aspas, vai ser cumprido e que o instrumento foi concedido com base em decisões do próprio senhor Alexandre de Moraes, entre aspas, ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o relator do julgamento de Silveira. Silveira foi punido pelo Supremo pelos crimes de coação no curso do processo e também de ameaça de abolição do Estado Democrático de Direito. O parlamentar fez diversos ataques ao tribunal e aos ministros, inclusive incitando ações contra a integridade física dos magistrados. Durante o anúncio do perdão ao deputado, Bolsonaro disse que Silveira apenas manifestou suas opiniões e que ele não poderia ter sido condenado, visto que a Constituição afirma que parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras. Está aí esse está no R7. Decisão aí do presidente da República, isso que já causou um rebuliço em Brasília, deve ter repercussão aí no Congresso nos próximos dias, né? Bora ver o que vai acontecer. Já no Gazeta Digital, www.gazetadigital, depois de 2 anos de angústia, a torcida mistense vai poder soltar o grito preso na garganta. Rebaixado para a 2ª divisão no ano de 2020, o mais querido volta a campo no próximo sábado, dia 23, em sua estreia contra o Paulistano Futebol Clube, na abertura do Mato Grossense da 2ª divisão. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde no estádio Presidente Dutra, após anos de desmandos, renúncias e também mazelas. O alvinegro renasce com uma nova gestão. Desde 7 de março, o futebol do Tigre passou a ser administrado pelo empresário Dorileu Leal, presidente do grupo Gazeta de Comunicação, e o ex-senador e também radialista Antero Paes de Barros.
Em pouco mais de um mês, a nova diretoria montou um novo elenco, confeccionou uniformes e tomou todas as providências para alcançar os objetivos anunciados, por exemplo, conquistar aí a competição de acesso, brigar pela vaga para a Série D e, em até 10 anos, reconduzir um misto à elite do futebol nacional. Abre aspas, estamos começando do zero, mas não foi fácil, afinal, enfrentamos uma concorrência com os clubes que disputam a Série D e Série C do Brasileirão. Mas com fé e trabalho, vamos alcançar o nosso objetivo com o apoio irrestrito da grande massa alvinegra, fecha aspas, disse Dorileu Leal. Boa sorte para o misto. A gente pensa que 10 anos é muito tempo para voltar à elite, mas é o trabalho, né? Com o trabalho, quem sabe a gente consiga isso. Eu falo a gente porque a gente torce pela volta do misto à elite do futebol nacional. Quem sabe a gente consiga isso de forma mais rápida, mas o trabalho tem que ser dia a dia, com muito suor. Boa sorte aí à equipe do misto, a expectativa do Boca Suja, da equipe, da torcida, né? É muito grande nesse sentido aí. Lorenberg, quer comentar alguma coisa? Eu queria que você comentasse aqui a situação do dia, que é essa graça, eu falei que o nome certo é graça, não indulto, né, que estão falando aí, ao Daniel Silveira, prerrogativa legítima do presidente da República e que agora causa um reboliço no tabuleiro político e jurídico nacional. Amigo telespectador, vamos observar algumas coisas. A primeira delas, uma frase do ministro André Mendonça. Ele disse o seguinte: é preciso separar o joio. E ao tentar separar o joio, ele não pode compactuar. Ele não usou a palavra compactuar, mas as palavras que ele usou dão exatamente esse sentido. Ele não pode compactuar com crimes. Foi exatamente por essa razão que o André Mendonça, juntamente com mais 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovou a condenação do deputado federal Silveira. Daniel Silveira. Uma segunda observação: o Alexandre de Moraes não agiu por ofício. Ele foi provocado. Sabe por quem? Pela Procuradoria-Geral da República. O subprocurador, que na verdade não é subprocurador, é subprocuradora geral da República, pediu a condenação do deputado federal Daniel Silveira por 3 crimes. E ele foi julgado exatamente pelo Supremo Tribunal Federal por esses 3 crimes. Uma outra observação: o artigo 53 da Constituição é muito claro. É muito claro. Não precisa, amigo telespectador, ser advogado, ou ser juiz, ou ser jurista. Basta saber um pouco da língua portuguesa. O que diz o artigo 53 da Constituição? Diz o seguinte: o deputado e senador é inviolável, civil e criminalmente, pelo voto, pela palavra e pelas opiniões. Ok, amigos? Pelo voto não foi. O deputado divulgou uma série de vídeos e eu assisti a todos. O que é uma opinião, amigos? Você pode até usar sátira em uma opinião, mas não perda de vista, mas não venha perder de vista que toda opinião requer argumentação. Não pode usar atos criminosos como Daniel Silveira usou. Não pode ameaçar, ele ameaçou. Não pode agredir, ele agrediu. O artigo 53 da Constituição não permite isso, amigos. É um erro gritante mudar o conceito do artigo 53 da Constituição. Vamos para outra questão.
liberdade de expressão. A liberdade de expressão, amigos, não pode ser conjugada com acusação sem provas, com ameaça e com a agressão. Liberdade de expressão não é isso. É longe disso. Portanto, o deputado federal Daniel Silveira deveria ser julgado antes, lá atrás, pela Câmara dos Deputados. Infelizmente, a Câmara dos Deputados foi omissa nesse caso, porque em 4 oportunidades o deputado federal foi levado para a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética, em 4 oportunidades diferentes, distintas, passou a mão na cabeça do deputado federal e a Câmara Federal deveria agir, mas agir com presteza, com grandeza, coisa que a Câmara Federal não soube fazê-lo. Por isso está nessa situação até agora. E um outro, para concluir, o decreto do presidente. Veja, amigo, até onde eu sei, o chefe do Poder Executivo Federal não é poder revisor de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, é brincadeira comigo. Porque o chefe do Poder Executivo não é órgão revisor de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, agiu erradamente o presidente da República. Ok, essa é a opinião de Lourenberg Alves. O Lourenberg é o comentarista aqui, é o cara que comenta mais que comenta aqui, né? Ele especula também, que nem eu especulo, e faz os comentários dele aqui. Eu também pergunto, especulo e também comento. Essa situação de hoje vai causar um reboliço tão grande, já está causando, né? Não se você abrir os sites nacionais de notícias agora, nesse instante, não faz agora porque está assistindo a opinião, mas daqui a pouco, o que se fala é nisso aí, os assuntos em torno dessa situação. Eu diviso do que eu disse o Lourenberg aqui, com toda a vênia, né? Vou usar essa palavra aí o artigo 84, ele é claríssimo aí, né, que é uma prerrogativa do presidente da República de fazê-lo. Não é questão de revisão, não é apenas... Agora, no âmbito geral, no resumo de tudo, é o seguinte, é uma disputa de braço, é uma queda de braço, porque a questão já não é mais jurídica, é política. O claríssimo, digníssimo Bolsonaro falou o seguinte, não, então vamos lá. Usou de uma prerrogativa legítima dele, discricionária dele, que é o artigo... Poderá ser derrubado. Poderá. Inclusive, quem tem como derrubar isso aí? No âmbito jurídico, eu acho muito difícil. Lá no Congresso, sim. E, aliás, o que se tem feito agora, nesse instante, lá em Brasília, é discutir os caminhos. A oposição já entrou vai entrar, né, amanhã, porque a situação foi recente agora, foi agora à tarde, para tentar rever isso, tentar derrubar isso. Mas o que fato é que é legítima, já foi usada, inclusive o que o pulo do gato aí foi que se usou próprios trechos das decisões aí do Alexandre, usou trechos, está bem embasado isso aí. O que eu não sei se terá efeito é sobre a questão da elegibilidade do Alexandre, porque eu não sei se isso acaba anulando também a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão sobre isso aí. Agora a questão de pena de 8 anos, não sei o quê, isso automaticamente o presidente foi claro também e taxativo, dizendo assim, não, essa decisão será cumprida. Haverá caia de braço nos recursos aí, da forma de puxa para cá, puxa para lá, mas até porque, não foi num passado não muito distante, já foi usado inclusive isso, Disseu, outros tantos tiveram o benefício do tal indulto, que na verdade não é indulto, é graça, que é uma prerrogativa do presidente da República. E não houve mudança por conta disso, houve chiadeira. Mas o fato é que acendeu, eu gosto do negócio pegar fogo assim, porque nós vamos ter mais discussões a respeito disso, né? E tá lá. E aí o Bolsonaro, só para encerrar aqui, a minha humilde opinião, tá, gente?
Você sabe que o nome do programa é isso aqui, ó, opinião. É Lorenberg do dele, estou dando o meu espetáculo aqui. Nunca chega aos pés da Lorenberg, que vive disso, né? Mas eu estou me atendo ao que eu vi hoje, não é? O próprio Bolsonaro falando, aí citando o que está escrito na Constituição também, que o parlamentar é inviolável, sobre a questão das palavras e dos votos também, não é? E aí tem essa questão, mas xingou. Eu encerrando de verdade agora, eu deploro, eu rechaço tudo e qualquer palavra que ele disse, toda a declaração que o Daniel Silveira falou, eu acho lamentável, triste, passível de punição. Mas para isso existe o Código Penal. Está lá, está tudo previsto lá no Código Penal. Lá. Quem sentiu crime contra a honra, está lá. É só acionar e se consegue. O que houve ontem foi um arroubo, mais um arroubo do Supremo Tribunal Federal, essa é a minha opinião. Volinho, você quer falar sobre isso também ou o que você acha disso aí? Se não quiser falar sobre isso aí, nós vamos falar de... Pela cara que ele fez aqui, ele não vai querer falar, não. Eu vou. Vai? Eu vou falar do programa Opinião, mas eu vou falar de uma outra opinião. Então... Aqui louvar o outro tema que você colocou, Paulo, com muita propriedade, desejar sucesso para esses dois apaixonados do futebol mato-grossense, do futebol cuiabano, meu querido amigo, nosso professor Dorileu Leal e o nosso companheiro Antero. Sem dúvida, apesar de ser Dom Bosquino, eu sou Dom Bosquino. Você é Dom Bosquino? Sou Dom Bosquino, meu pai é Dom Bosquino, família do lado do meu pai é toda Dom Bosquino, mas pro lado da minha mãe toda mistência. A família Costa e Silva inteira é mista. Então, a gente vê o misto tendo a necessidade de ser entregue às pessoas sérias, com responsabilidade, retomando e vendo aqueles clássicos maravilhosos no Dutrinha, ver o jogo agora no dia 23 no Dutrinha, o misto novamente é uma alegria. Então, desejo todo sucesso e espero que esse prazo seja curto realmente, não seja 10 anos, né? Seja o mais rápido possível, a gente ver o misto de volta, a elite do futebol cuiabano, mato-grossense e em nível nacional também. Bolinho, agora eu vou dar uma apertada aqui, o Lorenberg gosta de provocar, eu vou provocar dessa vez aqui, antes de irmos para o intervalo comercial. Por que Várzea Grande? Várzea Grande, atravessa uma ponte aqui, você está de cara com Várzea Grande, que tem um prefeito também do MDB, o Emanuel Pinheiro é do MDB. Por que o Várzea Grande, agora no feriado santo, teve o peixe santo e Cuiabá não teve o peixe santo? Por que vocês têm contra o peixe santo? Não tem nada a ver o peixe santo, pelo contrário. Na verdade... Por que não teve? No ano passado nós fizemos o peixe santo. Não, mas esse ano, 2022... Isso, no ano passado nós fizemos o peixe santo na sistemática nova que o Ministério Público e a legislação exige, que é o quê? A comercialização do peixe com as condições ideais sanitárias. Então, um peixe inspecionado, tudo. Então, nós abrimos um processo de chamamento. Em função da pandemia, fizemos o chamado drive-thru, né? Nós fizemos o processo, comercializamos em 3 dias e meio mais de 12 toneladas de peixe. Foi formidável em 4 pontos da cidade, tá? E fizemos uma belíssima parceria com os frigoríficos e com aquelas empresas que tenham a certificação. Esse ano, Paulo, nós tentamos fazer a mesma coisa. Tá? Porém, Várzea Grande também fez o mesmo formato nosso. Várzea Grande foi e realizou, sem a gente estar sabendo. Nós não sabíamos que Várzea Grande ia fazer, não foi comunicado pelo secretário, depois nós viemos a conversar. Porém, quando você monta uma estrutura como essa, é importante a sociedade entender, a prefeitura entra com recurso público apoiando uma série de ações de infraestrutura. Então, barracas, caixas térmicas, mobilização dos servidores, CEMOB, uma série de articulações é feito. Tudo isso é recurso público que você aplica. Então, o contraponto nosso para isso é o preço. Nós precisamos fazer o peixe santo com um preço que tenha um aspecto social. Se não tiver um aspecto social, não justifica eu colocar dinheiro público para o frigorífico ganhar dinheiro em cima. Não que isso tenha acontecido lá em Várzea Grande, mas o preço que nós sugerimos ao frigorífico, com a estrutura que nós queríamos montar aqui, chegava a R$ 18,50, no máximo a R$ 18,90. E Várzea Grande fechou o preço a R$ 19,90, depois baixou para R$ 19,50. E nós não concordamos com esse valor. Entendeu? Então, diante disso, e para não criar uma situação com Várzea Grande,
nós achamos melhor não realizar o Peixe Santo no mesmo formato que fizemos no ano passado. Fizemos o Peixe Santo apenas solidário, ou seja, conseguimos a doação com a empresa Bom Futuro e entregamos 1,5 kg de pintado para os mais de 300 idosos dos centros de convivência de idosos do município de Cuiabá e contemplamos o Peixe Santo. E deixamos o mercado ditar a regra em relação ao Peixe Santo. Então foi isso que aconteceu. Entendi. Tá? No ano que vem nós já conversamos com o secretário, faremos uma ação integrada Cuiabá e Vazenda, até porque o Peixe Santo iniciou aqui a história do Peixe Santo em toda Cuiabá, entendeu? E faremos uma ação integrada, se Deus quiser, já sem a pandemia, onde nós estaremos também trabalhando nos bairros da cidade, oferecendo peixe com valores adequados, com preços adequados e com as condições sanitárias também. Inclusive, Vargem Grande foi Santo Peixe, né? Aqui é Peixe Santo, lá é Santo Peixe. Mas fez falta, viu, cara? Fez falta porque as pessoas reclamaram, perguntavam demais e ainda que o preço foi melhor ainda se fosse mais barato, e a concorrência é assim mesmo. Não é porque Vargem Grande fez, que está lá 19 e tanto, e aqui faz 18 aqui, mas assim, fez falta e tomara que isso seja de forma integrada ou não em 2023, que tenhamos aí o Peixe Santo de volta aqui para a Cuiabania ter acesso a um peixe com preço acessível nessa época da Semana Santa aí. Enfim, tem que ir para o intervalo comercial, segundo Caroline, e Caroline é que manda prender e manda soltar aqui. Ela está mandando ir para o intervalo comercial, a gente volta já, um instante só. Nós estamos de volta, hoje entrevistando aqui ao vivo Francisco Antônio Vuolo, o filho preferido do Vicente Vuolo. Eu não posso falar isso porque é uma ciumeira nessa família, mas todo mundo é apaixonado pelo pai, né, o ex-senador Vuolo, Vicente Vuolo, né, e estão aí brigando para que a memória dele seja reconhecida. É reconhecida já, né, mas, por exemplo, essa questão que ele falou aqui no primeiro bloco aí da ferrovia, do nome, não fosse a briga deles aqui, especialmente do Volinho aqui, teriam mudado, rapaz. O pessoal aí é brincadeira, pisoteia na história, né, se deixar. Lorenberg, por favor, abra esse bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado. Secretário, requalificação urbana do centro da cidade ou revitalização do centro da cidade, eu já ouvi essas duas palavras, secretário, me perdoe, mas eu já ouvi, mas tantas vezes. Entra governo, entra governador, sai governador, e a frase parece que não muda nenhuma vírgula. E esse centro não é revitalizado e não há a requalificação. Vai sair agora dessa vez? Eu queria que você fizesse o máximo para sintetizar a resposta para a gente aproveitar esse último bloco. É um tema que merece aí você discorrer uma série de situações. Se eu voltar lá no passado, Nuremberg, quando eu fui secretário de Cultura, na época do Roberto França, ainda quando a Glorinha ainda era secretária, antes de eu assumir, nós tivemos aqui o mesmo projeto que foi implantado no Pelourinho. Vocês lembram disso? Foi feita uma licitação, um processo licitatório, os recursos que foram colocados em nível nacional pelo governo federal, à época, não sei se era o Fernando Henrique Cardoso que implantou, e teve a licitação em Cuiabá que ia ganhar o mesmo benefício que Maranhão recebeu, São Luís, que o Pelourinho recebeu, vinha para cá, mas houve uma briga na licitação. Resultado, perdemos dinheiro, não aplicou, era uma série de ações que aconteceram. Então é um histórico muito longo, tá? Se a gente for retratar, demora muito, mas hoje o Centro Histórico Cuiabá tem sido, por parte do prefeito Manuel Pinheiro, uma das principais pontos em termos de investimento, em termos de preocupação, até em razão de completarmos 300 anos, e as características de que nós temos o centro histórico, elas alteraram muito. Uma cidade que cresceu sem um planejamento, uma cidade que cresceu virando de costa para o Rio Cuiabá, tá? Uma cidade que cresceu para a ponta, pulverizando o lado e esqueceu o centro. Tá? Então é necessário sim um planejamento a médio, a longo prazo para poder fazer esse processo de reestruturação, requalificação, reorganização. E isso tem sido feito desde a primeira gestão do prefeito Manuel Pinheiro, tá? Com vários investimentos. Investimentos na parte da infraestrutura, várias praças foram restauradas no centro, alguns equipamentos
foram devolvidos, que eram entregues à sociedade de forma caótica, como, por exemplo, o Beco do Candeeiro, que estava largado, nós conseguimos revitalizar, praças como a Praça Alencastre, Caetano Albuquerque, a Praça da Mandioca, a escadaria do Beco Alto, investimentos em lixeiras no centro, lixeiras subterrâneas, investimento, enfim, toda a parte de asfaltamento foi todo requalificado e uma série de outras ações que foram implementadas na atual gestão, dentro de um planejamento. E dentro desse planejamento, professor, há também uma aproximação muito grande do prefeito municipal, da prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura, na confecção de um plano diretor específico para o centro de Cuiabá. Tá? E esse plano que vai dar as diretrizes do que nós queremos para o centro. E o centro tem que ser pensado em 3 pilares. O pilar econômico, necessário você investir para que as atividades econômicas voltem ao centro. O pilar social, que também é necessário você fazer com que as questões da prostituição, a questão dos furtos, isso daí seja resolvido a cada investimento que é feito. Tá? E a parte estrutural, que é a parte da urbanística do centro, que é a parte arquitetônica. Nesse sentido, foi lançado, inclusive, pelo prefeito, o prefeito assinou esta semana ainda, o lançamento do edital da revitalização do mercado municipal. O mercado municipal do centro da cidade, que fica ali na Generoso Ponce com a Joaquim Murtinho, que foi construído pelo meu pai ainda quando era prefeito de Cuiabá, na década de 60, está sendo agora objeto de uma PPP, um projeto. O edital já foi lançado? Foi lançado o edital, serão 45 dias agora que os players, que os interessados irão poder ter acesso ao edital na prefeitura para poder participar. E aí você tem 3 elementos importantes. O primeiro elemento é a revitalização do mercado municipal, que é um equipamento importante ali para o centro histórico e para o centro da cidade. O segundo é a questão do estacionamento rotativo, tão sonhado e necessário a sua reimplantação. Então, todo o centro vai receber o estacionamento rotativo, que vai fortalecer o comércio e vai garantir, assim, melhores condições para os comerciantes daquela região. E o terceiro investimento é um elemento importante, que é o elemento da tecnologia. Nós estamos aí próximos à questão do 5G, da implantação do 5G. E o centro da cidade é dotado de fibra ótica, de toda uma infraestrutura necessária, e por isso, dentro do planejamento, e o investimento só na PPP, professor Lemberg e Paulo, será de cerca de 100 milhões de reais que serão aplicados no centro da cidade. A Praça Rachid Jaldi já vai estar sendo revitalizada agora e será entregue já num modelo, inclusive com Wi-Fi e condições ideais. Então, são elementos que estão sendo implementados, é uma preocupação do prefeito Manuel Pinheiro e há avanços consideráveis em relação ao centro. Agora, é óbvio que em 2 gestões não vai conseguir fazer tudo. É necessário que se tenha uma política consistente, com legislação consistente, como está sendo feito, para que o próximo gestor que vier dê a continuidade e a gente transforme o centro cada vez mais naquilo que é e que sempre representou para a história de Cuiabá. Pulando de mercado, vamos para o Porto. Como é que está lá a questão do mercado do Porto, que precisa de uma reforma, ou pelo menos precisava, né? Lá no Mercado do Porto. Tem alguma novidade lá na ampliação do Mercado do Porto? O Mercado do Porto, ele também é um resgate financeiro que foi feito, umas emendas ainda do senador Blairo e do senador Wellington, tá, para aquele local. O prefeito conseguiu recuperar esse recurso. São 4 licitações que estão sendo tramitando ali lá no mercado. Quem conduz o Mercado do Porto na parte das obras é a Secretaria de Obras, tá? E nesse sentido será inaugurada agora a primeira etapa, que é a parte nova, que tem 2 pavimentos, que vai ser entregue à sociedade, tá? Junto com parte do entorno do mercado. Então, o mercado tem um planejamento de investimento feito pela Secretaria de Obras, né? A expectativa é muito positiva. Nós estamos trabalhando na questão da requalificação do público, do permissionário, a readequação do funcionamento do porto, dando cursos de capacitação para poder dar essa roupagem nova, e a expectativa do prefeito, o trabalho que está sendo feito é para que, ao final da sua gestão, ele possa entregar
todo o mercado recuperado e vai com certeza ser um grande cartão postal de Cuiabá e um símbolo da cultura e do turismo Cuiabá. Uma rapidinha aí, Lorenberg. Mas muito rapidamente, eu acho esse tema muito importante. A parceria entre o Porto Seco, o terminal do Arco Norte e da Universidade Federal para agilizar, para impulsionar aquele programa de importação e exportação. Exato. É o IMEX Cuiabá, que faz parte do programa Pra Frente Cuiabá. Então nós lançamos o programa Pra Frente Cuiabá com 6 pilares. Um deles, além do agro da gente, é o IMEX, que é o programa de importação e exportação. Nós já estamos com empresas que já estão recebendo a capacitação. Empresa que inclusive estamos prospectando a importação, sabe do quê, Paulo e professor? Tubos, aquelas caixas, aqueles cilindros de chope, tá, que vêm para o Brasil, mas que não são importados diretamente para cá. E é uma demanda muito grande, né? O Cuiabá e Mato Grosso, então nós estamos trabalhando isso, prospectando em uma empresa de pequeno, médio porte, tá? Então abrindo o horizonte. E assim como elas, também nós estamos trabalhando na questão do peixe. Tem uma empresa ligada a peixes do mar, então para importação de bacalhau e outros produtos para cá, que sempre sonharam, a gente está trabalhando para poder prospectar isso, e isso tudo de forma gratuita, tá? Com o apoio da Universidade Federal e com o apoio do Arco Norte, terminal Arco Norte, que é de Várzea Grande, e o Porto Seco, que é uma estação aduaneira que permite a importação e exportação. A expectativa nossa é muito positiva, que vai estar aliado, inclusive teremos uma sede específica do IMEX Cuiabá, que vai ficar ali no centro, junto com o Cuiabanco, que em breve será inaugurado também. Eu quero, a propósito, ontem esteve aqui o presidente da CDL e falava da questão da capacitação, que esse é o nosso problema, não Cuiabá propriamente, mas no estado inteiro, né? Qualificação. Que eu vou perguntar para o secretário aqui dessa área aqui de Cuiabá, da secretaria dessa área. Como é que está esse trabalho de capacitação, de qualificação? O jovem, por exemplo, como é que está na mira? Como é que está a abrangência de políticas públicas para esse setor? Não só o jovem, mas as mulheres e também o portador de deficiência são os 3 elementos importantes que nós estamos trabalhando. Está dentro do eixo 2 do programa de governo do prefeito, que nós estamos cumprindo rigorosamente. Lançamos o programa Pra Frente Cuiabá, que está ali inserido, Qualifica Cuiabá. O Qualifica Cuiabá iniciou com a primeira-dama, Márcia Pinheiro, que tinha um viés social e que agora ganhou uma roupagem, que é uma roupagem profissional. Então, hoje nós temos curso, não só de confeiteiro, de padeiro, mas temos curso também de soldador, de operador de máquina empilhadeira, cursos profissionalizantes em outras áreas, cujo objetivo, além da melhoria da qualificação e da capacitação do ser humano, a inserção no mercado de trabalho. Parcerias que nós estamos fazendo com a Associação de Empresários do Distrito Industrial, com a FIENT, enfim, uma série de ações em conjunto. E no ano passado nós qualificamos mais de 1.300 pessoas, tá, dentro do município de Cuiabá, gratuitamente, em parcerias com o Senai, com o Senar. Agora, esse ano, vamos fechar com a FEComércio cursos de qualificação na área do turismo para o fomento. E o objetivo está voltado exatamente em cima disso, Paulo, como você muito bem colocou. Não há como pensarmos no desenvolvimento sem o investimento no capital humano. E o capital humano é justamente a qualificação, o preparo dessa mão de obra para poder inserir no mercado de trabalho. Eu quero encerrar o programa aqui hoje, faltam 2 minutos para encerrar o programa. Põe aí, por favor, Boca, o nosso Mortadela, Carlos Roberto Cardoso. Carlos Roberto Mortadela foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a comenda Rondon, Marechal Rondon, e a gente tem imagens, inclusive, aí, não é, hoje, desta solenidade lá na Assembleia Legislativa. Carlos Roberto Cardoso, popular Mortadela, quem eu mando um abraço carinhoso. Eu admiro demais esse rapaz. Muito tempo, inclusive quando eu estava na faculdade, já o prestigiava, já o tinha como... Eu que sou radialista há 33 anos, sempre tive o Mortadela como referência, e aí está essa justa homenagem que foi feita hoje, no dia de ontem, né, ao querido Mortadela, que tem um programa que a gente acompanha, eu ouço sempre, né, e é bom despertar com o Mortadela ali fazendo nosso dia começar mais animado, mais feliz. Parabéns, Mortadela. Quer falar alguma coisa, Lorenberg, bem rapidinho do nosso Mortadela, porque eu sou muito fã de carteirinha, né? Um abraço carinhoso para você, querido.
É uma figura humana extraordinária e um profissional exemplar. É isso aí. Mortadela, um abraço, beijo no seu coração, tá? Muito justa essa homenagem que a Assembleia Legislativa lhe prestou. Volinho, até amanhã. Até amanhã não. Até outro dia que a gente vai logo conversar mais aqui. Esse aqui que eu falo até amanhã. Um abraço, obrigado por ter vindo. Quero só aproveitar a oportunidade, nós estamos tendo lá o Festival da Pamonha, de 21, hoje começou hoje até domingo. Ótimo, olha. Rodovia Manuel Pinheiro, quilômetro 23, pode comparecer. Eu vou lá. Pamonha de primeira qualidade e é o turismo sendo fomentado na zona rural. Pamonha para todo mundo. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã, sexta, a gente entrevista aqui o novo secretário de Estado de Fazenda, o Fábio Pimenta. É isso? Ele vai estar conosco aqui ao vivo, às 7h30 da noite, no nosso programa Opinião. Não perca, Fábio Pimenta, novo secretário de Fazenda. A gente se vê. Até lá.